Mestre Jesus, que a luz do teu amor divino chegue até nós, nos amparando e nos elevando para o caminho certo, para as decisões corretas. O sentimento mais puro que somos capazes de possuir nesse momento, que seja dedicado ao teu amor e ao teu ensino pelo seu Evangelho. Pedimos, Pai, que tire de nós todas as cargas que acumulamos e que atrapalham o nosso entendimento, que a nossa mente, o nosso coração esteja sintonizado uns aos outros, com o Senhor no centro das nossas aspirações mais profundas. Nós te agradecemos por tudo, Mestre, pelo dia de hoje, pelo sol, pelo equilíbrio da natureza, pelo alimento, pela moradia que recebemos. Obrigada por tudo. Então vamos, capítulo 10, né? Tá parecendo preto aqui pra mim, não sei se tá. Capítulo 11 de Lucas. Para vocês De também? João hoje. Não, tá parecendo escuro. Tá claro também. Hã? Tá escuro? Eu vou sair aqui. Gente, eu abri em Lucas. Nossa, de manhã achou. Tá complicado. Tô ajudando aí. Abre Lucas. Quase a gente começa Lucas aqui, ó. É o feriado, Thales, é o feriado. O feriado tá mais com a cara de sono isso. Sono. Eu já passei, tô em Coríntios. Aquela época em que a gente abriu os livros é mais fácil, eu acho, sabia? Tem vezes. Não gosto de... Prefiro livrinho. Imagina, gente, vindo pro centro espírita, com os livros debaixo do braço, o pessoal achar que a gente é crente. Né? Evangélico, eles que andam com as bíblias debaixo do braço. Ia ser até legal. Tinha umas bíblias grandes, né? Ela é bom para tirar o demônio. As bibradas na cabeça da pessoa. É uma brincadeira. Mas, na verdade, foi um caso real lá em uma cidadezinha chamada Carmos, Paranaíba, perto de Patos. A moça começou a ver espírito, eles foram para a reunião de jovem. E aí bateram com a Bíblia na cabeça da moça, foi para o hospital. Ficou dor no pescoço. Bateram com toda a força a Bíblia, mas aquelas Bíblias grandes assim, na cabeça da menina para tirar o demônio. Ia tirar, porque ia morrer, né? Se continuasse daquele jeito. Aí vamos aqui, então, peraí que vamos ver se eu coloco aqui. Tá tudo lento hoje, gente, a coisa está complexa. Vamos lá, compartilhar. Ver se apareceu. Tá preto ainda? Pior que tá. Tem coisas estranhas. O computador não passou por processo de desobsessão, tá, gente? Agora tem que ir, não é possível. Então tá. Então nós paramos. Agora, espera aí que eu vou achar o capítulo do João. Capítulo 5 do João. E porque Jesus está falando, né? Nós passamos um bom tempo falando sobre isso. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Essa interpretação ao pé da letra ela não gera significado do sentido espiritual, não. O Pai ressuscita os mortos. De fato, ele vai ser ressuscitado pelo Pai. Ressuscita no sentido de reencarnação, é verdade, faz parte da lei. Todo espírito passa pelo processo de reencarnação. Eles não usavam o termo reencarnação. A palavra reencarnação foi cunhada por Allan Kardec. Allan Kardec, ele escreveu um livro de gramática francesa. Então, reencarnação é re de repetir, em de entrar, a ação na carne, a ação de reentrar na carne. Por isso que é reencarnação. Ele criou a palavra reencarnação.
E a palavra espiritismo, então, passa a existir a partir de 1857. Eu tinha uma Bíblia traduzida pelos padres católicos de Portugal, padre católico faz sentido, pelos padres de Portugal, e lá em Deuteronômio 18, 9, 10 e 11, estava assim: não procureis espiritismo. Como é que, se a palavra não existia, Moisés já escreveu aquilo? Então, você vê que houve uma tradução enviesada, no sentido de falar para não procurar o espiritismo como se fosse bruxaria. Interessantemente que a gente viu algumas coisas associadas a isso, as pessoas tentam associar o espiritismo à magia negra, à macumba, essas coisas, e não é, né? É uma coisa bem diferente. As religiões, as seitas afro, que é Umbanda, Candomblé, Quimbanda, são seitas mesmo que vieram da África, bem diferente do espiritismo que veio da França, a palavra espiritismo. E o Kardec escreveu espírita, espiritista, espiritismo. Foram palavras que ele criou para separar a palavra espiritualista, que era usada, que significava todo aquele que acredita na sobrevivência da alma, não necessariamente na reencarnação. Então, foi o Kardec que criou as palavras. E ela foi publicada pela primeira vez em 1857, nos Livros dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Então, esse ressuscita no sentido de reencarnação é verdade. Só que existe um significado mais profundo, né, que a gente já falou. Cristo fala: e vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Se a gente pega a vida no significado de existir, estava errado, porque existir significa estar presente no mundo material, pelo menos, ou estar presente no universo. O que não existe não pode nem ser imaginado. Kardec tem bem noção disso quando ele fala assim: se ninguém tivesse visto um peixe, não conseguiria imaginar como é que seria possível viver na água, viver respirando na água. Então, aquilo que não existe, a gente não imagina. Então, tudo que existe, existe. Não necessariamente tem vida no sentido evangélico. Vida significa fazer a vontade do Pai. Então, o Pai ressuscita os mortos, ou seja, Deus manda Jesus, manda o seu amor para que o indivíduo ressuscite da vida que ele não estava levando em relação ao bem. Essa parte de morto, a gente tem uma palavra chamada de mortificações, né? Ou mórbido. Então, nós temos dentro de nós várias situações mórbidas associado à falta de atividade no bem. Então, a gente estava vindo para cá, estava lendo a lição do Fonte Viva, e lá estava falando assim, que para o Evangelho, o neutro não existe. Ou você age no bem, ou você está fazendo errado. Nós já falamos até sobre isso. O Emmanuel fala isso nessa lição. 116, eu acho. Né? 116. Nossa, quase. Está complexo hoje. Então, o que ele quer dizer assim, para trabalhar no bem, você não pode ter estados mórbidos dentro de si. Quando eles aparecem, eles precisam ser vivificados. O que é isso? Então, aparece estamos falando de reencarnação, tá? Aparece, então, um momento da nossa vida que até então a gente não tinha percebido que a gente tinha um certo sentimento de rancor dentro de nós. Aí a gente vai e descobre: nossa, mas eu sou rancoroso. Daí a morbidade apareceu, a vibração mórbida apareceu, o estado mórbido apareceu. Entenderam o que eu comentei? Aí o que Cristo faz? Vim para que tenham vida. Transforma esse estado mórbido em algo ativo no bem. Você vai lutar contra o estado mórbido e transformar aquilo em algo bom. Você vai transformar porque Deus não fez nada em nós que seja mal. Então, o que é esse estado mórbido? O mal foi a gente que causou. O direcionamento errado do sentimento gera essa morbidade. O sentimento, por excelência, ele vai evoluir por amor. Se a gente tem um sentimento, a raiva, o ódio, ou qualquer outro sentimento parecido,
Segundo o Emmanuel, ele é um amor doente. O contrário do amor não é o ódio, segundo Emmanuel, é a indiferença. Porque a indiferença significa a ausência de sentimento. E sentimento faz parte da vida. Vida com Deus, bons sentimentos. Então, eu preciso transformar aquilo que está mórbido em mim em algo que seja vivo. Por isso que o Pai ressuscita os mortos e as morbidades também. E os vivifica. Na ligação com o Pai, para iniciar o processo de vivificação dos estados mórbidos, a gente começa com a oração. E a oração vai aplacar os outros centros de raciocínio, centros de energia, que esse estado mórbido suscita e tende a enegrecer, vamos dizer assim. Como funciona isso? Assim que eu tenho um sentimento de raiva, vou pegar raiva, por exemplo. Podia ter sido outra coisa, mas acho que raiva é uma coisa que pega todos nós, de uma certa maneira, em determinado momento da vida, concordo? Eu senti raiva. Vocês concordam que até os sentimentos mais bonitinhos desaparecem naquele momento? A tendência... Por que ele desaparece? Porque aquela morbidade tomou conta das minhas vibrações. Eu deixei com que ela se espalhasse e a minha aura fica negra, escura. E aquilo me domina, então eu estou morto. Entende? Morto no Evangelho. Quando eu faço a oração, os bons espíritos chegam, eles não vão tirar aquilo de nós, porque aquilo é uma coisa que a gente tem e que a gente tem que vencer. Então, eles nos ajudam a acalmar, eu volto a ter a razão, e aquele estado mórbido eu já verifiquei, eu preciso agora trabalhar com ele, eu vou transformá-lo. Bem, baseando em que eu falo isso? Os erros entendidos se tornarão verdades. Uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha só que interessante. Os erros entendidos ou compreendidos se tornarão verdades, e a verdade liberta. Enquanto eu tenho estado mórbido dentro de mim, eu sou vítima, escravizado e mortificado por esse sentimento. Ou seja, eu sigo esse sentimento. Quer ver? Também no Evangelho fala isso, né? O homem raivoso, ele não tem noção da própria raiva, e aí ele joga essa raiva contra objetos, contra pessoas e acaba ferindo, né? Então, veja que ele passa a ser dominado por esse sentimento que o mortifica. Quando ele vai vivificar, ele vai transformar isso, tentando entender as causas, certo? Então, tem caso, por exemplo, de ódio. Então, duas pessoas se odeiam, mas se odeiam muito. Ou uma pessoa odeia muito a outra. De acordo com os estudos espíritas, a psicologia do próprio espírito, essas pessoas, uma machucou a outra ou ambas se machucaram, no passado ou até no presente. O que é isso? Eu entreguei meu sentimento foi maltratado, aí eu adquiro ódio porque eu não queria receber aquilo. Você quer ter uma ideia? Uma vez eu estava falando para uma sala de aula, eu usei esse raciocínio. Os raciocínios aqui são evidentemente mais diretos, mais profundos, mas lá a gente não estava falando para espírita, nem para religioso, quer dizer, para religioso, mas não era um momento de religião. Eu falei, a gente tem que pensar assim, os maiores ódios não são entre ex-namorados? Você já percebeu? Ex-amigos? Os que estão aqui na Terra, não os de reencarnação passada. Não é verdade? Aí eu fiz a seguinte pergunta. Por que no começo estava aquele amor, aquela coisa linda, aquele bonito, aquela coisa florescendo, depois odeia daquele tanto? Então, não foi o amor que acabou, foi o direcionamento do sentimento que tomou outro rumo. Vocês entendem? Fui magoado. Essa mágoa é muito grande. Com essa mágoa é muito grande, o que eu faço? Eu pego aquele sentimento que eu tinha, que não é evidentemente um sentimento sublimado, e jogo contra a pessoa os meus sentimentos, só que agora modificado por vibrações pesadas.
Que aí eu tenho ódio, a raiva. Entenderam a questão? Então, o que esse sentimento tem em relação ao início? Ele está modificado pela minha mágoa. E isso é morte. Mas ele existe. Quando a mágoa for retirada, ele retorna. E aí tem que ser trabalhado no sentido de vivificação. Não sei se estou me fazendo claro nas coisas. Ou não? Tá. Tá, mas está difícil. Eu não entendo a parte da vivificação. Vivificação é trabalhar pelo bem. Eu vou explicar agora. Quer ver? Já teve gente magoada com vocês? Você achou que você não fez nada pela pessoa? A mágoa da pessoa ou é você? De onde que vem a mágoa? Ela é íntima ou ela é da pessoa que ela está magoada? Tipo assim, a pessoa está magoada com você. A culpa da mágoa dela, se você não fez nada que gerou isso na sua cabeça, então você não tem culpa, concorda? O problema é seu ou o problema é da pessoa que está sentindo a mágoa? Da pessoa. Todos concordam? Essa pessoa que está sentindo a mágoa, ela criou situações na cabeça dela para gerar mágoa. Então, ela só vai sair dessa mágoa, vivificar esse sentimento, quando o erro entendido se tornar verdade. Quando ela olhar para dentro de si e falar, o que causou minha mágoa? Eu posso falar claramente, vai ser difícil as pessoas enxergarem o egoísmo, a vaidade, a prepotência, o mimo, a vontade que tudo seja feito da nossa maneira. Entendeu? Eu já passei por situações assim, ó. A pessoa, você pode ajudar no que for possível, pelo menos nessa vida. Aí você não faz a vontade da pessoa, a pessoa fica magoada com você, porque você não fez a vontade dela, mesmo que a vontade dela seja errada. Porque ela está cobrando de você uma coisa que os pais costumam cobrar, os namorados, as namoradas e a família. Se você gosta de mim, prova fazendo a minha vontade, ficando do meu lado, mesmo que eu esteja errado. Olha que profundo. Então, nesse sentido, a gente busca na pessoa que ela reaja ao que eu estou dando para ela, mesmo eu não expressando, de uma maneira que não me magoe. Mas a mágoa está dentro de mim. Quando eu entender que essa mágoa é um problema meu, eu estou vivificando aquilo que estava morto. Ou seja, eu posso ter um bom sentimento, eu mortifico pela minha mágoa, mas quando eu entendo a mágoa e falo, olha, foi egoísmo meu e o contrário do egoísmo é o amor, eu vivifico. Veja a gravidade e a importância desse versículo em relação a isso, porque ele fala dentro da psicologia do ser humano. Se você for ver, a gente só se magoa porque a gente decide se magoar. Aí eu vou contar a história que eu já falei antes de São Francisco, que é uma história simplesinha, que um bêbado obsediado estava andando com a turma dele xingando o Francisco. Xingando o Francisco muito tempo. E, uns 3 dias, um dos discípulos falou assim, Senhor, deixa eu tomar uma providência em relação a ele. Porque ele está te xingando já faz 3 dias. Aí o Francisco, né, falou, não precisa fazer nada em relação a ele. Contextualizando a história, falou assim, é verdade, nós temos que perdoar. Aí o Francisco falou, não no meu caso. Aí ele falou, por quê? Porque eu não me senti ofendido. Veja a profundidade disso. Enquanto o outro tinha que trabalhar o perdão, ele já estava num grau de vivificação das verdades divinas que ele não se sentia magoado pelo que a pessoa falava. Entende? Você já se sentiu magoado com uma criança 2, 3 anos, brava, dando birra e achando ruim com você? Olha para aquilo, você sorri, você não se sente afetado com aquilo. Era assim ele em relação àquela pessoa. No entanto, se você pega 2 crianças de 2, 3 anos de idade, elas tendem a resolver no tapa, vocês já perceberam? O anjo já é um movimento de tapa, elas tendem a sair para a violência física. No mesmo nível, tende a resolver no tapa. Depois, quando chega aos 4, 5 anos, o que ela faz? Ela fica de mal. Ali. Aí chega uma criança de 4, 5 anos para você. Estou de mal porque você não me deixou assistir o desenho que me faz mal. Você vai olhar e falar, você não precisa nem perdoar, porque... Como é que você vai se sentir ofendido por isso? Compreende a questão? Então, a questão
da vivificação é a vivificação dos estados mórbidos da nossa alma. Porque tudo que Deus colocou dentro de nós, e fosse feitos à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus fostes feito. O que significa? Tudo que existe em nós é belo, bonito e perfeito. Eu tenho que desenvolver. No processo de desenvolvimento é que eu tomo outros caminhos. Entenderam a questão? Nesse tomar outros caminhos, o sentimento que deveria evoluir para o amor passa um tempo e algumas reencarnações odiando. Entenderam isso? Entenderam isso? Entenderam? Aí eu passo encarnações odiando. Porque o meu caminho do amor foi desfeito porque eu peguei o sentimento por excelência que Deus nos deu e direcionei para outro caminho. Então eu estou com uma morbidade. Na verdade, eu estou morto pelo Evangelho enquanto a raiva e o ódio durar. Mas Deus vivifica, Cristo vivifica. E vim para que tenham vida. O que o Cristo trouxe para a gente ter vida? Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não tem raiva do próximo. Compreende? Se eu amo o próximo, eu vou ter raiva dele. Senhor. Thales, e aí se perde muitas vezes uma encarnação por causa disso aí. Muito mais de uma, viu? É isso que a gente fala, muito mais de uma. No caso de um. O Emmanuel fala que algumas vezes um sentimento de ódio, de violência, de raiva, ele nos faz perder muitas encarnações. Nos livros do André Luiz nós temos isso, mostrando que muitas vezes pelo ódio a pessoa demora muito porque ela precisa reparar algumas vezes com a pessoa que ela direcionou o ódio. Essa pessoa não necessariamente está disponível para a próxima encarnação. Está disponível para daqui 2, 3. Então a pessoa fica com aquela dívida e aquele sentimento de culpa e de remorso muito grande dentro de si. Thales, e muitas vezes, nesse caso, vamos supor, um espírito desse, ele antes de encarnar, ele foi preparado desse problema aí, ou não? Sim. Isso. E quando ele prometeu que eu vou fazer o possível para mim melhorar essa parte, aí chega aquilo, bate de frente com aquilo e não consegue. É porque quando ele sente a vibração, imediatamente a reação dele vai ser proporcional às conquistas morais dele. Se ele conseguiu ter paz íntima, ter tranquilidade, por mais que a vibração seja pesada, ele pode ter uma reação inicial difícil. Se ele já venceu, não tem nem reação inicial difícil, ele já aquilo já não faz mal mais. Mas uma reação inicial difícil, depois ele vai se apaziguando e as coisas vão acalmando. Thales, mais uma pergunta. Ele já veio com essa dificuldade difícil de combater esse defeito. E quando ele tem os amigos, como se diz ali, invisíveis, que ainda quer ajudar para que ele não vença, e aí vai? Sempre acontece isso, porque a raiva, o ódio, as vibrações, elas são percebidas pelos obsessores que vão lá auxiliar, sim. E aí a gente tem que vencer também com o auxílio dos obsessores, porque quando a gente vence, eles não têm a menor chance de fazer com que a gente haja no mal, sendo que a gente já venceu aquilo. Não tem jeito. No momento que a gente vence com o obsessor... Faz muito falta aqui na Terra ter, por mais que seja, um pequeno conhecimento, né? Porque aí ajuda, como é que se diz? Aí ajuda bem, né? Ajuda. É ajuda fundamental. Muito, né? É fundamental o sentimento de religiosidade, o sentimento de amor, o sentimento de amor a Deus, porque os bons espíritos podem trabalhar também, porque a pessoa já começa a pensar nisso. Eu estava passando ali, eu vi a propaganda de um acho que é vereador, alguma coisa, e a segunda palavra era violenta, incitava violência. Aí eu olhei para aquilo e falei, alguém que se dá esse nome, ele incita a violência. A pessoa que se deixa chamar por um apelido que associa a violência, a guerra, é porque ela é desse jeito, porque senão ela não aceitaria. É como se falasse assim, o João, que João? O João mentiroso. Aí ele vai botar o nome João Mentiroso para candidatar? Não, porque ele não aceita, concorda? Mesmo que ele seja. Mas tem algumas coisas que incitam a violência. Por exemplo, João Guerra, mas ele, Guerra não, vamos falar assim, Briguento, João Briguento.
Se a pessoa acha que não é e quer passar uma ideia de paz, ele não aceita esse apelido. Mas se ele é, ele gosta disso, ele aceita. E para muita gente ele vai falar, eu sou briguento mesmo, eu brigo com tudo, eu vou defender vocês na briga. É violência. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do nosso estado de espírito, a gente não enxerga as realidades na nossa volta. A gente aceita o que está à nossa volta, dentro da nossa vida, de acordo com o nosso grau de entendimento e das vibrações que nós carregamos conosco. Se eu carrego vibrações de violência, ser chamado de João violento é gostoso. Ele não aceita João da paz. Entende? Um exemplo só. Estou falando de nome aqui que eu vi aí de vereador. Não tem nenhum dos que eu falei aqui, eu vi não, é outra coisa, não vou citar, né? Mas a gente aceita para nós aquilo que o nosso estado de espírito permite aceitar, de acordo com as nossas lutas em nos melhorar, mesmo que eu lute para ser uma pessoa pacífica, mas eu ainda não encontrei a pessoa que eu desenvolvo um ódio muito grande por ela. Se a minha luta não for suficiente para vencer situações graves, quando eu vejo a pessoa, o ódio incitado de uma maneira assustadora. Rapidamente eu fico com o ódio, mas se a boa vontade prevalece, eu tiro aquilo, analiso e transformo o erro em verdade. É filho de Deus, não tem motivo. Eu ter ódio assim. Mas te fez mal, mas eu também já fiz mal para os outros. Não, mas ela especificamente, essa pessoa te fez muito mal em relação aos seus sentimentos, ela abusou dos seus sentimentos, ela te fez de bobo. Não, mas ele deve ter feito com os outros, senão não passaria por isso. Então o raciocínio vai ajudando a gente a entender as coisas, sabe? Fala, Wilson. Ô, Thales, então, de qualquer forma, aliás, de nenhuma forma, a gente pode se aceitar. Não sei se eu fui claro nessa forma, mas a gente não pode sentir ódio de forma alguma. Não é normal sentir ódio. A gente não pode aceitar esse sentimento dentro da gente. É isso, mesmo sendo, né, trazendo aí vidas passadas. De qualquer Exato. forma, a gente não pode aceitar esse sentimento dentro da gente. É isso? Não sei se foi claro. Para vivificar, eu não posso aceitar o vício. Eu tenho que compreendê-lo para ele se tornar verdade e eu me libertar dele. Veja a profundidade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente acha que é verdade sobre o universo, conhecer a quântica, a relatividade. Não é. Ela é íntima. É a verdade íntima. Quem eu sou e o que causa determinados sentimentos. Aí eu vou vivificar-me, ou seja, eu vou ter vida com Jesus quando eu lutar contra isso. Então, o raciocínio ajuda bastante. Mas a vontade de amar, imediatamente nós somos assessorados pelos bons espíritos. Imediatamente. Imediatamente. Se eu tiver vontade de deixar de ter ódio, mesmo incitado por obsessão, eu paro de ter. O sentimento de mágoa pode continuar, vai sendo trabalhado dentro de si, a gente vai organizando, porque tem ódios muito grandes associados ao passado, principalmente relativos ao sentimento de um ter matado o outro, né, um ter ferido. Por exemplo, nós temos casos de ódio que a gente lê, você leu, os nossos filhos são espíritos, né? 3 eram para reencarnar, 2 ficaram com ódio, viraram obsessor da mulher, ou mais? 8? 8, 7, ela Conta a cometeu um história. aborto. A moça cometeu um aborto de 8 filhos que ela teria que ter. E desses 8, um tinha um sentimento mais evoluído, assim, mais bonito, e tinha perdoado ela. E os outros 7 continuaram obsediando ela depois deles terem falecido. Aí ela viveu uma vida obsediada, quando desencarnou, passou um tempo no umbral, sendo obsediada por eles, até que ela aceitou, entendeu, e se arrependeu e aceitou uma nova reencarnação. Ela fez esse aborto pela vaidade física, por não querer que o corpo dela se modificasse,
e não querer que a vida dela se modificasse por causa dos filhos. E aí ela aceitou reencarnar numa família pobre, de dificuldades. Ela seria a primeira filha dessa família. A mãe dela é um espírito que foi mãe dela já, que aceitou trazer ela e as 8 crianças. Ela seria irmã, então, dos espíritos que ela tinha abortado. E o pai seria um pai alcoólatra, que traria muitas dificuldades para ela, porque ela tinha, em grande parte, desencaminhado ele em outra vida, por questões sexuais. E ela, então, viria como a filha desse casal. A mãe dela morreria cedo e deixaria ela com as 8 crianças para cuidar, e um pai, né, alcoólatra. E ela viria bonita, e grande parte da redenção dela seria em conseguir não se relacionar, não casar, sobreviver ao assédio dos homens por causa da beleza dela, para que ela conseguisse superar aquilo que ela tinha gerado naquela vida. E eles viriam, ela foi questionada, né? Por que irmãos? Porque o ódio que eles tiveram dela por ela ter feito isso foi tão grande, que a gestação seria muito difícil e as vibrações seriam tão antagônicas que poderia ter abortos espontâneos por causa do choque de vibrações. O ódio não permitiria nem que eles reencarnassem normalmente. Então não pode nem ser filho. Aí, numa outra vida, ela vai ter que ser mãe deles, sabe? Mas só para ter ideia dessa situação de ódio como é. E dificilmente essas crianças serão crianças fáceis, porque assim que elas tiverem contato maior com a mãe, digamos que a mãe deu muito amor e carinho durante a infância toda, se dedicou. Aí chega na adolescência, você já sabe o que vive, né? Aí a mãe vai falar, meu Deus, eu te dei tanto carinho, te fiz tanto bem. Nessa vida. Mas na outra ela deve para eles várias coisas, entende? A pessoa não entende por que fez tudo pelos filhos e o filho não trata de volta com carinho e tudo. Porque aquele sentimento de perdão ainda não se desenvolveu dentro dele. Ele olha a mãe, ele não lembra do passado, mas o sentimento volta. Se tem uma coisa que a gente deve entender é isso. A memória clara do passado ela não vem, mas os sentimentos vêm. Mais cedo ou mais tarde eles são desbloqueados. E quanto mais tempo a pessoa convive com a outra, mais esse sentimento é desbloqueado. Thales, nesse caso aí, vai ser muito difícil eles reverter, vamos supor, nessa vida. Ah, chegou, mas ele pode ter um entendimento um pouquinho mais para frente, que aquilo é errado, ele pode modificar a situação aí. Sim, mas não é tão difícil assim não, viu? Porque se a pessoa, digamos que ela aceite o espiritismo e entenda de reencarnação, veja que ela vai entender, fala assim, nossa, se eu estou sentindo esse ódio pela minha mãe, alguma coisa vai ter. Então, eu também devo perdoar. A gente pega o evangelho para ver lá, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E ali eu sou explicado, eu recebo a explicação do que está acontecendo. Porque, normalmente, ela fez mais, mas não significa que eles não tenham feito mal também. Isso entende? Então, porque você não tem 2 inocentes ali lutando para se melhorar. São duas pessoas cheias de culpa dentro de si. Então, quando ela enxerga isso, veja a bênção da doutrina, ou mesmo que seja católico, aprender a amar o próximo. É uma bênção imensa, porque você se desvencilha desses grilhões que nos prende na retaguarda da primitividade e nos coloca em direção à luz e à felicidade. E nesse caso que a Maria Teresa contou, Thales, de todos eles, só tinha um que estava num nível diferenciado? Um pouco melhor. Sim. Fala um pouco, porque é muito difícil considerar que aqui na Terra a gente tem gente muito mais evoluída. No caso, ele seria uma influência menos... Isso. Menos... Não houve de ódio para chocante. vingar a mãe, né? É uma situação bastante complexa essa. É possível isso acontecer. Inclusive, existe uma tendência dela a maltratar os filhos também. Se ela não se modificar, ela maltrataria também, gerando uma vida de ódio e conturbação muito grande dentro da família.
Porque ela também pode achar que ela não tem culpa. Depois que reencarna, ela fala, Deus me mandou aqui, agora sou obrigada a cuidar de 8 crianças, e se revoltar, ela pode desistir também. Tem muita coisa que envolve essas situações, sabe? Nós vemos mães fazendo tudo pelos filhos, se dedicando, ela se sente naquela obrigação, e os filhos com revolta. Uma vez eu vi isso acontecendo numa casa, eu não me lembro onde foi. A mãe, os pais se sentiam como se fossem servos da criança. Eles se sentiam servos. Aí eles me contaram que realmente numa vida passada eles foram servos, mas os dois se juntaram para fazer mal para a pessoa. Aí vieram como pai, mas o sentimento de culpa faz quase que seja servidão. Então você vê uma criança de 2, 3 anos querendo alguma coisa, a mãe sensata naquele momento vai ficar boba e já vai fazer a vontade da criança. Porque o sentimento de culpa fala mais alto. Daí a importância da gente se entender e não fazer a vontade dos outros por sentimento de culpa. Ou a gente faz por sentimento de culpa, outras vezes a gente faz porque o carinho é muito grande, o carinho atrapalha a justiça, que também é um sentimento doente. O carinho exagerado, o mimo exagerado, fazer a vontade das pessoas é sentimento de culpa ou um mimo exagerado que pode gerar problemas no futuro. Nós sabemos que as crianças que crescem fazendo a sua própria vontade, elas serão adultos difíceis, isso já é demonstrado estatisticamente. E boa parte tem uma tendência maior ao vício. Porque quando ela chega na sociedade, a sociedade não faz o que a mãe e o pai fizeram, que é a vontade dela, ela tem uma tendência a entrar em depressão, a buscar os vícios e a não se entender. Por que o mundo não está fazendo o que eu quero? Fui criado até agora com tudo acontecendo do jeito que eu quero. Aí ele entra em contato com as pessoas e as pessoas não fazem a vontade dele ou dela, não é tão bonitinho quanto a mamãe falou, o papai falou, né? Eles não se colocam como os pais colocam, né? À disposição para fazer o que quer na hora que quer. Entende? Aí acaba gerando problema. E aí o pai, ao invés de vivificar, vamos dizer assim, os sentimentos mórbidos da criança, ele, na verdade, os aumenta, os enlarguece, pelo orgulho, pela vaidade, pela displicência. Então veja que é uma visão bastante profunda, que só a doutrina espírita nos permite analisar profundamente esse versículo 21. Né? Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, a gente parou aí, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Por que isso? Porque Deus deu ao Cristo a capacidade de fazer isso com aqueles pelos quais ele é responsável, que somos nós, os filhos da terra, aqueles que estão sob a jurisdição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vivifica aqueles que quer, ou seja, aqueles que têm condições de serem vivificados. Nós podemos lembrar disso. Vai e não peques mais. Ele cura e fala, vai e não peques mais. O que significa isso? Significa que ele enxergou na pessoa uma capacidade de não errar, mas vai depender da boa vontade dela. Esse vai não peques mais é que ele vivificou o indivíduo, entre aspas. Né? Por que entre aspas? Porque ele deu a chance, mas quem vivifica é só a pessoa. Jesus ou Deus não tem capacidade eles têm. Eles não podem fugir à lei, que é cada um vai fazer de acordo com as suas obras, vai receber de acordo com as suas obras. Então, por exemplo, se a pessoa não tem condições de ser boa, Deus julga de acordo com as condições dela. Então, nós podemos ter um espírito inferior a nós, mais vivificado do que nós, porque nas condições que ele está vivendo de inferioridade, ele escolheu o bom caminho. Assim como podemos ter espíritos superiores a nós que estão menos vivificados. Então, veja a importância da frase do Evangelho que o Kardec coloca. Reconhece o verdadeiro espírito ou cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. É a transformação moral, é a luta constante da renovação que nos coloca mais em comunicação com os bons espíritos. Tudo bem? Aí, por que ele fala? Ele vivifica quem quer. Porque também o Pai a ninguém julga.
mas deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, Deus vai ouvir o que Jesus pedir para ele no julgamento, que eles consideram como o juízo final, né? Aquele momento em que vai vir todo mundo lá, deve ser que é tanto esqueleto, né? Ah, sim. Eles consideram de forma material, né? A pessoa morre esperando Cristo vir, né? Uma coisa interessante. E ai de quem morreu há muito tempo atrás, porque se você pegar o pé da letra, os últimos serão os primeiros, ele começa a julgar aqueles que morreram por último. O cara já está deitado, está lá esperando. Eu fico imaginando os esqueletos dos neandertais levantando para poder ser julgado, né? Uga-uga. E aí como é que vai ser o julgamento dos uga-uga? Não tinha cérebro, não tinha moral, né? Então são os raciocínios muito simples que nos colocam numa maneira de enxergar Deus melhor ou o acaso. Mas eu tenho certeza que todo mundo que começou a falar, não, Deus não existe, porque eu aprendi na história que existe os antepassados, a criação não foi igual à Bíblia, mas não existe um outro caminho de amar a Deus. Por que Deus, que nesse universo maravilhoso seria o acaso, ele não pôde ter feito tudo isso? Com certeza vem. A questão é se a pessoa vai dar atenção a isso ou não. Aqui o Cristo fala, ele diz nesse versículo 22, o Pai Celestial me deu a responsabilidade de cuidar de vocês e de julgá-los, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Porque falar com Jesus é falar com Deus, imediatamente. Porque eles estão ligados. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, quem não ama Jesus e seus ensinamentos não pode amar a Deus. Porque quem trouxe a verdade sobre Deus, em nome de Deus, foi o próprio Cristo. Por isso, vou reiterar isso fortemente, nós, espíritas, não podemos viver sem a Bíblia, sem o estudo do Novo Testamento, sem o estudo de Jesus. E muitas pessoas esquecem. Muitas pessoas gostam do Espiritismo, porque gostam da reencarnação, e elas acreditam que o Evangelho é suficiente. Porque o que está escrito lá é suficiente para a gente evoluir. Mas a leitura do Cristo, da vida do Cristo, é muito importante. No próprio Evangelho, um dos Espíritos fala assim, é preciso dar mais valor a essas leituras. Não é do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a lição é de 1862 e o livro, o Evangelho foi lançado depois, então ele não estava falando do Evangelho, ele estava falando da Bíblia. Ele estava fazendo um comentário da Bíblia, esse Espírito, agora não me lembro qual é. Então é preciso dar mais valor às leituras evangélicas, ao entendimento da leitura evangélica e para conhecer a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, entrar em contato com Ele. Quanto mais íntimo o nosso contato com o Nosso Senhor Jesus Cristo, melhor para a gente em termos de crescimento espiritual. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é você começar a fazer a transformação. Aliás, o que é a vida eterna hoje nas palavras do Espiritismo? Nós acabamos de dizer. Vencer as más inclinações. Lutar contra as más inclinações. O esforço que se faz para vencer. Isso é ter vida eterna. Então, a vida eterna já é a felicidade relativa na Terra. É a felicidade que está dada a nós. Todo filho de Deus nasceu para ser feliz. Todo filho de Deus. Não é porque não quer. Quantas vezes a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse sido um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais atencioso, eu estaria melhor hoje. Tem a ver com isso. Eu posso ter um momento de felicidade, mas a nossa tendência é estragar por causa do sentimento de culpa, de remorso que a gente traz do passado. Então, ao invés da gente simplificar as coisas, a gente complica. Entende? As questões associadas à verdade. Se a gente não tem verdade nos lábios e no coração, a gente não enxerga a gente mesmo. Se a gente não enxerga a gente mesmo, a gente foge do conselho dos bons espíritos, do conhecer-te a ti mesmo. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creia em Deus, em Cristo, crer e transformar, mexer dentro de si, e aí você não vai entrar na condenação. Por quê? Só é condenado aquele que faz o mal consciente do mal que está fazendo.
mas passou da morte para a vida. Por isso que eu contei para vocês que alguns obsessores falaram, nós vamos te perseguir até no outro planeta, se for o caso, porque eles têm consciência do mal que eles fazem, eles já sabem que eles estão condenados. Porque quando você tem um obsessor que tem ódio, mas aquele ódio dele é por ignorância, ele não sabe o que está fazendo, ele se sentiu muito magoado, se sentiu triste porque alguém feriu e ele está jogando ódio contra aquela pessoa. Quando ele é chamado a atenção, fala, olha, para seguir Jesus não é assim, Jesus é amor, ele modifica, ele percebeu que ele estava errado, não é mais daquele jeito, então ele não entra mais na condenação, mas ele começa o processo de redenção. Aí ele passa da morte para a vida, e aí ele vai trabalhando para ter vida. Cara, nesse caso que você comentou aí, já sabe que vai ser condenado, e ninguém fala para ele, bicho, olha o que vai acontecer com você. Fala, só que E mesmo assim não houve. muda Deixa a eu faixa falar dele. uma coisa para você. Encarnado não houve. Encarnado não houve. Você fala com o encarnado, fala, olha, se você está fazendo tá errado, ele não enxerga o que ele está fazendo. Não enxerga. Aconteceu um caso agora há pouco tempo, né? Uma parente minha veio pedir para eu auxiliar, a ajudar os filhos da outra parente, que são usuários de droga, não trabalham, o negócio todo, e já tem mais de 60 anos, ainda estão dependendo da mãe, bem mais velha, né? De 80 e tantos anos. Aí, eles são católicos, né? Ela falou, não, mas podia ajudar para ela ficar bem. Eu falei assim, mas toda ajuda que der vai transformar em droga. É justo alguém ajudar e pagar droga para os outros? Não, eu falei. E outra coisa, a senhora acredita em céu e inferno, né? A fulana também. E a senhora acha, então, que essas crianças vão para o céu ou para o inferno? Essas crianças de 60 e tantos anos. Ela olhou assim, assustada, porque aí pegou numa questão forte, né? De realidade. Até porque eu não consigo enxergar que uma mãe amorosa consiga viver bem no céu, vendo os filhos sofrendo no inferno. Eu fui duro, né? Em relação a essas coisas. Vocês compreendem? Mas qual o significado disso? É porque essa questão é muito séria em termos de fazer o bem, tendo oportunidade de fazer o bem. Se eu tenho oportunidade de me melhorar e eu não aproveito, a morbidade ela fica mais densa, ela é mais difícil de vencer. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou jogando esse vencimento para as outras encarnações. Não consigo agora, mas Deus sempre perdoa, só que vai dificultando. Mas não há impedimento impossível, porque dentro de nós temos a luz divina. São situações complicadas, difíceis. Nós temos, por exemplo, casos em que o indivíduo fica 400, 500, 600 anos com ódios imensos dentro de si. E muitas vezes num sentimento de amor e ódio, né? Ele não sabe direito o que faz com aquilo. Porque ele não entende a si mesmo, ele também não entende a vontade de Deus. Quando você entende o Cristo, que é amar sobre todas as circunstâncias das pessoas. Thales, eu sempre vejo falar 100 anos, 200, 300, 500, 1000 anos. Lá, o tempo lá é o mesmo daqui, quando se conta em, vamos supor, 100 anos, é totalmente diferente. Eu estou lá, eu estou pensando, nossa, 100 anos aqui, é assim, 24, não. Não, totalmente não, mas é diferente. O tempo passa bem mais rápido lá, do lado de lá. É a tal ponto que, tipo, 100 anos aqui deve equivaler a, pelo que a gente já leu, de 20 a 30 anos lá. Ah, é bem mais. Quando eu falo lá, eu falo do nível do nosso lar. Isso, consegue. Mas acima daquilo, é quase um piscar de olhos para eles. Eles não sentem o tempo como nós sentimos. E a gente não sente também quando está lá, tá? Por exemplo, eu cheguei lá de lá, nossa, já vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Não, tá, tem. Sente o tempo sim, mas Isso. não dessa maneira como a gente sente aqui. Mas, por exemplo, é interessante você perguntar isso. Hoje mesmo eu tive essa sensação que à noite, para tanto de lugar fazer as coisas, eu tive essa sensação que foi para muitos lugares fazer vários trabalhos. Essa noite, tá? Essa noite. Aí eu acordei e pensei assim, nossa, parece que foi feito tanta coisa. Ele falou, foi. É que aqui o tempo é diferente, né? Então, uma noite aqui, o significado é muito grande. A sensação que eu tive é que foi assim,
uma quantidade de atividades imensa. Só que lá é tudo mais rápido, né? Em termos de velocidade, você, pelo pensamento, você já está em outro lugar, né? Lembra aquela brincadeira que eu fiz da cachoeira lá? Você vai onde você quiser, o espírito está. Onde ele pensa, ele chega. Ele vai pela velocidade do pensamento. E, então é possível fazer muita coisa, gerar muita coisa. Quando a gente está do outro lado, o tempo ele passa mais devagar para quem está sofrendo, para quem está distante de Deus, e muito mais rápido para quem está ligado com Deus. Então, quem está ligado com Deus, a pessoa praticamente não sente o tempo. Ela não sente o tempo passar. O tempo não é um motivo de sofrimento. Ele é motivo de sofrimento em termos de eternidade relativa ao indivíduo. Então, por exemplo, não, mas está falando. Ela fala, mas não grava. Não tem problema, a gente vai fazer oração. A gente está fazendo oração. A gente já vai fazer oração. Não tem problema. Eu terminei, aí eu fui tirar o texto lá, tanto que eu tô lerdo. Aí eu fui desliguei o próprio estudo. Entendeu? Tenta aqui, Rafael, fazer oração pra gente. Obrigada, Mestre Jesus, por esse estudo, por tudo que aprendemos aqui hoje, que possamos levar para nossa casa tudo que aprendemos aqui. Obrigada, Mestre Jesus, por este estudo, por tudo que ouvimos aqui hoje, por tudo que aprendemos, que possamos levar para o nosso dia, para a nossa vida e para a nossa semana. E que possamos estarmos fortalecidos, que o Senhor esteja conosco, nos acompanhando, nos abençoando, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia, nos trazendo alegria, nos trazendo força e esperança para os dias melhores que virão. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que possamos ter uma semana abençoada, com o Senhor nos acompanhando por tudo sempre. Amém. Obrigada, gente. Até mais tarde. Até. Com Deus. Amém. Deus abençoe. De-